Ontem, só depois que eu já havia gravado o vídeo aqui, publicado o vídeo sobre a Lady Gaga e o show dela no Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo sobre a notícia de que a polícia desmantelou uma tentativa de ataque terrorista contra o show, né, ou contra os espectadores do show lá no Rio de Janeiro. Eu quero ler para vocês aqui uma reportagem, porque na verdade não foi apenas um planejamento, foram dois planejamentos distintos para atacar os espectadores do show. Então eu quero ler para vocês aqui uma reportagem sobre isso, mas antes disso, informar para vocês, né, que nós estaremos no Rio de Janeiro nesse mês de maio, eu e Caroline Arcari, para lançar o nosso livro chamado Beijos, que é um livro infantil explicando esse gesto de afeto e como ele se manifesta e como ele é muito importante para nós seres humanos, né? Então, vou deixar para vocês aqui na descrição o link para que você possa confirmar sua presença no lançamento, que será no dia 17 de maio, às 16 horas, na Livraria Travessa de Ipanema, Rio de Janeiro. Esse ano só vai ser no Rio de Janeiro, então quem quiser nos encontrar lá vai ser bem legal, vai ser uma oportunidade ótima para estarmos juntos e também vai ter brindes para as crianças. Então esperamos você dia 17 de maio no Rio de Janeiro, link na descrição aqui para reservar a sua entrada lá. E é limitado, né? Já foi uma boa parte das entradas, então aproveite para garantir a sua presença. Então vou ler para vocês aqui uma reportagem da CNN Brasil sobre isso, né? O que sabemos sobre os planos de atentados à bomba no show da Lady Gaga? Planos foram revelados por autoridades estaduais e do governo federal. Investigação afirma que não há ligação entre as ações. Então diz o seguinte aqui. Autoridades do Rio de Janeiro e do governo federal revelaram dois planos de atentados à bomba durante o show da cantora Lady Gaga na noite de sábado, dia 3, na orla de Copacabana. O show reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas na praia, segundo dados da Prefeitura do Rio. Ao todo, um adulto foi preso e 2 adolescentes também foram apreendidos. Equipamentos também foram recolhidos pelos agentes. Além disso, foram expedidos mandados de busca e apreensão em diversas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério da Justiça apontam que não havia ligação entre os dois planos. O primeiro plano de atentado à bomba foi desarticulado pela Operação Fake Monster, conduzida pela autoridade do Rio e em colaboração com o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Durante a operação, o homem apontado como líder da organização criminosa foi detido em flagrante no Rio Grande do Sul por porte ilegal de arma de fogo. No Rio de Janeiro, um adolescente foi apreendido por envolvimento no esquema e por armazenamento de pornografia infantil. Outro adolescente foi apreendido em São Vicente, no litoral de São Paulo. As investigações revelaram que o grupo extremista recrutava participantes, inclusive menores de idade, para orquestrar ataques coordenados com explosivos improvisados e coquetéis Molotov. O objetivo, segundo apurado, era obter reconhecimento nas redes sociais através desse desafio coletivo. O alerta sobre as atividades do grupo partiu da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, que identificou a crescente radicalização de adolescentes online. Os investigados promoviam em plataformas digitais a disseminação de crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos, utilizando tais práticas como formas de integração e desafio entre os jovens. A operação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, com o intuito de desmantelar completamente o grupo. Nos endereços dos alvos foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais que serão analisados para o avanço das investigações. Em um desdobramento da operação, os agentes também cumpriam um mandato de busca e apreensão em Macaé contra outro indivíduo com planos de ataque que, inclusive, ameaçava matar uma criança ao vivo. Ele responderá judicialmente por terrorismo e induzimento ao crime. Segundo plano, esse foi o primeiro plano, né? Segundo plano, o Ministério da Justiça e Polícia Civil do Rio de Janeiro identificaram uma segunda ameaça de ataque à bomba durante o show da cantora Lady Gaga. Um homem foi alvo de busca e apreensão pelos agentes em Macaé, no Rio de Janeiro, horas antes da apresentação da artista norte-americana. Equipamentos eletrônicos do alvo foram apreendidos para a perícia. Os investigadores do Laboratório Cibernético do Ministério da Justiça identificaram que o suspeito estava realizando ameaças em grupos escondidos na internet e com planos de instalar explosivos próximos ao palco. A informação foi repassada aos policiais do Rio, que montaram a operação contra o investigado e para evitar que o plano fosse colocado em prática. Segundo apurou a CNN, o homem-alvo das buscas foi deportado dos Estados Unidos no mês passado após morar 27 anos no país. A polícia apura se há relação entre os fatos. O alvo da operação não foi preso. Nesses casos, os investigadores dizem que não há de forma inicial o crime material para que seja concedido o mandado de prisão. Então aqui foram investigados dois casos, né, de
de possíveis atentados contra a Lady Gaga, contra os espectadores da Lady Gaga lá no Rio de Janeiro. E aí eu quero aproveitar isso aqui para podermos pensar algumas coisas sobre isso, né? Porque no primeiro caso ali era uma rede, talvez não seja uma organização criminosa no sentido mais tradicional do termo, como se entende, né, pelos estudos de terrorismo, que é uma coisa que eu já pesquisei muito, estudei muito ao longo dos últimos anos, fiz vários cursos sobre isso já. Então, talvez não seja no esquema tradicional de células terroristas que praticam ações independentes ou mesmo algo muito coordenado. Talvez seja aqui mais adolescentes que usam as redes sociais como local de radicalização, que é muito comum hoje em dia, né? Posso dizer que as redes sociais, há um bom tempo, elas são os espaços privilegiados de radicalização das pessoas. É através da internet, do YouTube, das redes sociais no geral, que as pessoas vão obtendo de maneira reforçada conteúdos radicalizantes até um ponto que elas se desconectam, né, com a empatia com os outros, de modo que isso legitima atentados e ataques e matar outras pessoas. Então, a gente pode imaginar, assim, que há muitos grupos, não apenas esse aqui, muitos grupos dispersos pelas redes sociais que estão sendo radicalizados nesses momentos e que podem levar, assim, a algum momento, né, a algum ato violento. A gente pode imaginar, inclusive, né, um caso do passado que foi numa escola em Suzano, que um jovem desses grupos radicalizantes foi lá e invadiu uma escola e matou algumas pessoas nessa escola, né? Então, assim, foi uma tragédia, uma coisa horrorosa. Então, assim, não dá para, se desconectar disso e não imaginar que isso não está acontecendo sob nossos olhos. Inclusive, a gente falou aqui recentemente, né, sobre a série da Netflix, Adolescência, que conta, né, um pouco essa movimentação digital dos adolescentes e como isso é um espaço de estímulo perpétuo de ódio. Esses espaços nos quais a gente está aqui atuando, né, e eu tento há anos, tentar desarmar essa bomba relógio que são as redes sociais. Acho que o meu esforço principal é esse, né, de tentar mostrar o absurdo de certos discursos extremistas, o absurdo de certos comportamentos, inclusive antiéticos em relação a grupos diferentes, que pensam diferentes. Então, assim, não dá para negar que é um espaço muito perigoso e que tem sido instrumentalizado para radicalizar as pessoas. E aí, inclusive, esses jovens aqui, né, esses jovens que foram apreendidos, eles, por relatos de outras reportagens, tinham um discurso bastante misógino e também contra a comunidade LGBTQIA+. Então, assim, a gente pode imaginar que esse espaço, como eu falei, é um espaço de propagação de ódio perpétuo. As pessoas estão o tempo todo inflamadas, o tempo todo, iradas, o tempo todo querendo insultar alguém, o tempo todo, querendo perseguir alguém que pensa diferente. Então, assim, é um espaço tóxico pra caramba e a gente sabe disso. Inclusive, eu vi ontem isso, né? Eu vi ontem num vídeo que foi de boa, um vídeo de boaça total aqui sobre a Lady Gaga, um vídeo que eu botei um título chamativo, porque é como funciona a lógica da internet, né? A economia da atenção. Pus um título chamativo, mas o conteúdo não tinha nada de xingar seguidores de Lady Gaga, de falar mal do show, não tinha nada disso. Foi um vídeo bastante pessoal, inclusive, falando que eu não iria nesse tipo de show porque não aguento multidão. Pra mim, assim, é um pesadelo de fato. E aí muita gente veio já com sangue nos olhos pra xingar e quando viu que não tinha conteúdo suficiente pra xingar alguma coisa, xingaram mesmo assim, porque é isso. É o espaço que canaliza o ódio das pessoas. Elas querem xingar alguém, elas querem insultar alguém, elas querem atacar alguém. É algo inacreditável. Então, assim, há quem coordene esses grupos, há quem, veja esse ódio que está se manifestando nas redes sociais e canalize isso em torno de uma agenda. Então, assim, nesse caso aqui, imagino que seja isso. São jovens, adolescentes, sendo canalizados para uma rede de ódio, né? Uma rede de perseguição de quem pensa diferente ou de quem é diferente, né? Isso aqui a gente pode encontrar outros referenciais. Por exemplo, o caso do Anders Breivik, na Noruega também, um caso famoso, né? Já tem um tempinho que aconteceu, mas que era um cara radicalizado que foi invadir um acampamento de jovens de um partido progressista da Noruega e foi lá e matou um monte de adolescentes. Então, assim, é um espaço terrível, assim, é um espaço terrível mesmo e é exaustivo você pensar que o tempo todo a gente está reagindo a esse tipo de discurso odioso. E aí o segundo caso também tem a ver com isso, possivelmente, né? Então, assim, é um cara que queria fazer um atentado à bomba no show. E aí entra um outro aspecto que é importante mencionar, né? Porque os grupos extremistas de direita, e aqui eu imagino que sejam grupos de shunners também, Deep Web, grupos que estão nas profundezas daquilo que a gente utiliza, né? A gente pode imaginar que há um discurso bastante ressentido em relação à conquista de certos segmentos sociais, de certas minorias. Então, é uma classe de homens e de jovens e de adolescentes que estão sentindo que perderam espaço na sociedade e aí querem extrapolar esse ódio, singularizando certos grupos. Então, hoje em dia, o que se diz, né, é que a ameaça de terrorismo de extrema-direita é o segundo maior risco em muitos países
após o fundamentalismo islâmico, células terroristas fundamentalistas islâmicas. O Brasil não tem tradição de terrorismo islâmico, então assim, não é algo frequente no Brasil, mas tem sim risco de atentados terroristas da extrema-direita. Como aconteceu, se a gente for pensar aqui friamente, quando houve a tentativa de golpe de Estado no Brasil bolsonarista, né? Então, assim, o 8 de janeiro foi isso. Terroristas domésticos, terroristas bolsonaristas que invadiram a sede de três poderes e muitos deles estão presos e vão ser condenados por um bom tempo. Então, assim, ali você pode perceber claramente como é a instrumentalização também do ódio, do ressentimento para uma causa. E aí as pessoas vão lá e fazem, depredam. Ali não houve mortes, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, quando houve o golpe trumpista, a tentativa de golpe trumpista, pessoas morreram por causa disso. Então, a gente tem que pensar que no Brasil, talvez o maior risco hoje, em questão de terrorismo, né, que não é um país que também tem muito histórico disso, mas o maior risco hoje no Brasil tem a ver com esses grupos extremistas de direita, ou grupos masculinistas, ou grupos da Deep Web que propagam valores, em grande parte, conservadores, né? Então, é isso, né? Que bom que a polícia conseguiu se antecipar e desmantelar isso antes de um atentado de fato, porque isso é uma tragédia, né? Assim, é um horror presenciar isso, né? Então, assim, ia macular a imagem do Rio de Janeiro também. Na verdade, foi o contrário. Na verdade, o que aconteceu foi um show muito bonito e que jogou para o mundo essa imagem, e muita gente agora está falando, né, que vai se tornar meio que uma meta, né, um desejo de muitos artistas pop de tocarem no Rio de Janeiro, porque a população ali se movimentou, né, e uma plateia gigantesca, milhões de pessoas. Então, assim, isso vai ser coroar a carreira de algum artista e ir para o Rio de Janeiro para tocar. Mas se houvesse acontecido esse atentado, seria de fato algo horrendo e nem dá para imaginar, né? Nem dá para imaginar o terror, porque é isso, né? O terrorismo funciona desse modo. Você comete um ato, mesmo que não mate muitas pessoas, você comete um ato e isso gera o temor. O terrorismo opera com medo, não é tanto pelo ato, mas é pela possibilidade de novos atos futuros. E geralmente gera também um efeito cascata, porque daí cometem o ato e isso instiga outros grupos a também se movimentarem e cometerem atos parecidos, né? Então, é isso. Que bom que a polícia conseguiu atuar e evitar isso. Esse é uma tragédia, esse é algo horroroso. E em relação ao vídeo de ontem, como eu falei, as pessoas estavam enfurecidas porque não tinha nada que falando mal da Lady Gaga. Não tinha. As pessoas ficaram putas porque eu não falei mal da Lady Gaga. Não tinham que xingar. E aí xingaram de qualquer maneira. Então é isso. Me digam o que vocês pensam sobre essa história, se vocês viram notícias sobre isso, né? Coisa pavoroso, mas que bom que foi evitado. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. E só lembrando que no dia 17 de maio, às 16 horas, eu e Carolina Arcari estaremos no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa de Ipanema, para lançar o livro Beijos. Você pode garantir sua presença no link que está na descrição do vídeo. Está quase acabando as entradas para lá, então é de graça, mas reserve a sua participação. E se você não puder ir para o Rio de Janeiro, não puder participar do lançamento, o livro já está disponível para venda, então você pode comprar. Também vai estar o link lá para você adquirir esse livro, que está uma obra de arte. Está muito lindo, as ilustrações estão, fabulosas. É algo assim emocionante mesmo ver esse livro, assim, o resultado disso, né? Eu que nunca escrevi literatura infantil, comecei a escrever de uns anos para cá, graças ao convite da Carolina Arcari. Lançamos o Olga alguns anos atrás, agora o Beijos. Então, assim, uma experiência muito maravilhosa, escrever e ver o resultado, né, a ilustração. Então, assim, é tão bonito, é muito bonito mesmo. Confira. Um forte abraço para ti, se cuide por aí e até mais. Tchau!